Você sabe como serão as condições climáticas nesta safrinha? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. Como qualquer outra cultura, o milho é extremamente dependente do regime de chuvas e outras condições do clima. Para saber o que podemos esperar em relação a isto este ano, convidamos o professor Paulo Centelhas. Centelhas é engenheiro agrônomo, mestre, doutor e pós-doutor em agronomia, agrometeorologia, com grande experiência no assunto. Atualmente é professor em agrometeorologia junto à Exalc USP. Professor, o que é a Laninha e como ela está atuando em 2021? Bom, a Laninha é um fenômeno oceânico atmosférico associado ao resfriamento, além do normal, do Pacífico Equatorial, o qual altera a circulação da atmosfera e assim afeta os regimes de temperatura e chuva em diversas regiões do planeta. A origem desse resfriamento, assim como do aquecimento nos anos de El Niño, ainda não é completamente compreendido aí pelos cientistas, pelos meteorologistas e oceanógrafos. Isso faz com que haja sempre uma incerteza em relação à configuração desses fenômenos. De qualquer forma, para que a Laninha se estabeleça, a anomalia da temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial deve ser menor do que menos meio, ou seja, a anomalia é a diferença entre a condição atual e a condição média de vários anos. E assim, para que a Laninha se estabeleça, nós temos que ter, então, essa anomalia menor do que menos meio. Para a condição de El Niño, essa anomalia tem que ser maior que mais meio, enquanto que entre esses dois intervalos a gente tem a condição de normalidade. Muito bem, tendo essa anomalia da temperatura da superfície do mar menor ou igual a menos meio, a gente tem uma condição propícia para a Laninha e essa Laninha vai se estabelecer efetivamente do ponto de vista climatológico se persistirem até 5 trimestres móveis consecutivos nessa condição. Tá? Então, apesar de existirem alguns padrões de variação do clima em algumas regiões, como, por exemplo, menos chuva e temperaturas mais amenas no sul do Brasil e chuvas acima do normal na região centro-norte do país, nem sempre esses padrões ocorrem em anos de Laninha devido à ação de outros fenômenos que também vão estar ocorrendo aí a nível global, como, por exemplo, a oscilação decadal do Pacífico, a oscilação multidecadal do Atlântico, além de outros fenômenos que sempre estão associados à temperatura da superfície do mar e como isso afeta a circulação da atmosfera como um todo. Bom, de uma forma geral, esses fenômenos eles alteram nessas condições de Laninha, especialmente no Brasil, e isso faz com que haja uma certa variação nessas consequências para a ocorrência principalmente de chuvas. Bom, desde do segundo semestre de 2020, o Pacífico Equatorial vem sofrendo com anomalias negativas. Até o momento nós já temos 4 trimestres móveis consecutivos na condição de Laninha. Ao final desse mês de janeiro nós devemos ter aí a confirmação do ponto de vista climatológico da Laninha, porque a gente deve ter mais um trimestre com as temperaturas abaixo daquele limiar já mencionado, e isso acontecendo, a gente tem a confirmação da Laninha, mas na realidade as consequências desse fenômeno já vêm ocorrendo ao longo de todo o segundo semestre, como a gente já chegou a observar, principalmente no caso das chuvas abaixo do normal, e o atraso das chuvas durante todo o segundo semestre, tanto na região centro-oeste como na região sudeste e também na região sul, onde a cultura, especialmente na região sul, onde a cultura do milho, safra, foi bastante afetada. Tá? Então, confirmando o que vem pela frente, a gente vai ter então essa condição de Laninha e aí, consequentemente, isso vai ter impactos nas condições meteorológicas também daqui para frente, desde que ela persista por mais tempo. Então, considerando esse fenômeno Laninha, como
como vão ser as condições climáticas no Brasil para a safrinha neste ano de 2021? Com relação à perspectiva, aí, né, o prognóstico que nós vamos ter aí em função da Laninha para esses próximos meses, mesmo que a Laninha venha se confirmar agora a partir do final de janeiro, confirmando aí, né, estabelecendo o 5º trimestre móvel consecutivo com as condições de temperatura abaixo do limiar de menos meio grau, né, anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial abaixo dessa condição, a persistência, né, dessa Laninha, pelo que está sendo previsto aí pelos centros de meteorologia, deve durar aproximadamente até abril, maio, né, e com isso os prognósticos estão indicando aí um enfraquecimento gradativo da Laninha e, a partir daí, uma passagem para uma condição de neutralidade. Então, sempre que a gente está numa condição de Laninha, obviamente, a expectativa é que a gente tenha chuvas abaixo do normal, principalmente na região sul do país, e que as chuvas sejam melhores, né, na região centro, norte e norte do país. De qualquer forma, os prognósticos climáticos que estão disponíveis aí de diversas fontes não indicam aí condições de alteração brusca das chuvas e das temperaturas para o próximo trimestre. Então, a gente está falando de fevereiro, março e abril. Algumas regiões, obviamente, poderão ter aí chuvas ligeiramente abaixo do normal, e isso está sendo previsto especificamente para a região sul do país e também em parte do Mato Piba, o que é um pouco diferente ou fora do que seria um padrão de Laninha, né, onde ocorreriam chuvas acima do normal, também aí nesse período da safrinha, tá? Então, óbvio que se essas chuvas forem abaixo da normalidade, principalmente ao longo da safrinha, isso pode afetar aí as culturas, principalmente do milho, né, no estado do Paraná e também no Mato Piba. Basicamente é o que a gente tem aí de prognóstico daqui para frente. Bom, se a gente pegar agora na região centro-oeste e na região sudeste, também parte do nordeste, as condições que estão prognosticadas aí para chuva e temperatura, elas devem ficar dentro da normalidade sem maiores problemas para a safrinha. É o que a gente tem de expectativa. Obviamente isso carece de confirmação ao longo do tempo, e por isso que essas previsões climáticas elas têm que ser consultadas mensalmente, mas o que a gente vê é que principalmente na região centro-oeste, tanto o milho safrinha como o algodão safrinha vão ter condições bastante satisfatórias e, portanto, sem grandes alterações. Bom, de qualquer forma, o que a gente também vem observando é que, apesar da Laninha ainda persistir até abril, maio, o que a gente está vendo é uma temperatura do Atlântico Sul muito acima do normal. Então, sempre que isso ocorre, ou quase sempre que isso ocorre, a gente tem uma alteração desse padrão de Laninha, né? Então veja que a gente não está indicando chuvas muito abaixo do normal, né? Mas chuvas ligeiramente abaixo do normal, e isso em grande parte por causa desse aquecimento do Atlântico Sul, e isso contribuindo para que a gente não tenha um padrão como foi o padrão de ausência de chuvas ou chuvas muito baixas para o segundo semestre do ano passado. Então, de uma forma geral, o que a gente tem de prognóstico é isso. Obviamente, como eu mencionei, a gente precisa estar sempre acompanhando essas previsões, tanto de tempo como a previsão climática, e a partir daí tentando tomar as nossas melhores decisões e fazer aí as estimativas, né, de safra em termos do que a gente vai enfrentar com as condições meteorológicas. Muito obrigada pela participação, professor Centelhas. E se você, ouvinte, ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, envie para nós nas nossas mídias sociais. E até a próxima Santa Dica! Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @SantelenaSementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.